por estarmos todos juntos, mais uma vez, ó Pai, reunidos, para aprender mais de Sua palavra, buscarmos, ó Pai, compreendermos para amar mais. Abençoe essa reunião, abençoe, ó Pai, os irmãos que estão chegando na live, que tudo possa ocorrer bem, ó Pai. Abençoe também o professor, dando saúde para ele, para os seus familiares. E assim, ó Pai, agradecemos por tudo que o Senhor faz por nós, ó Deus. Em nome do seu Filho Jesus, amém. Amém, Senhor. Amém. Nós estamos estudando que livro mesmo? 2 Coríntios 7, 5 hoje. No Coríntios 7, 5. Isso. Ok, obrigado. Novamente, a segunda carta de Paulo foi escrita da Macedônia, né? Eu vou dar eu vou dar um palpite aqui, né? Só para ajudar a esclarecer ainda mais o contexto histórico. Paulo escreveu a segunda carta escreveu a primeira carta de Éfeso, né? E, na verdade, a meu modo de ver, Paulo tinha em mente, Paulo estava indo para Caia e para Macedônia. A Caia, onde está Corinto, onde estava Corinto, né? Ele pretendia ir para Macedônia e para Caia para fazer o recolhimento da oferta aos irmãos pobres da Judéia. Mas o tempo que ele ficou lá em Éfeso, que foi 3 anos que ele ficou ali na Ásia, a meu modo de ver, nessa viagem, ficou 3 anos ali, ele ficou sabendo de vários problemas, então ele escreveu a primeira carta, né? Nós estudamos a primeira carta, não estudamos? Estudamos. Ok. E é uma carta que lida muito com problemas de vários tipos, e Paulo foi duro, né? Porque, na verdade, é um monte de repreensões que ele fez lá na carta, e quem levou a carta foi Tito. Agora, Tito iria e voltaria para se encontrar com Paulo em Éfeso. Agora, a intenção de Paulo era ir de Éfeso para Corinto, ok? Era de Éfeso para Corinto. E depois ir para Macedônia. Depois voltar para Corinto e de Corinto, então, ou da Acaia, ir para Jerusalém, levando a ajuda aos irmãos pobres da Judéia. De Jerusalém, ele pretendia ir até a Espanha, passando por Roma. Acontece que Tito demorou para regressar de Corinto quando tendo levado a primeira carta, ok? Eu não sei por que Tito demorou. Eu acharia que é porque ele ficou explicando todos esses problemas aí, essas soluções aí, aos irmãos de Corinto, entendeu? Então demorou para ele demorou tempo mais do que Paulo pretendia para ele demorar. Então, mas lembre-se que Paulo ia de Éfeso para Corinto primeiro. Então, como Tito demorava para vir, ele então subiu para Macedônia. E de lá ele se encontrou com Tito e ele escreveu a segunda carta. Agora, o meu palpite aqui é o que aconteceria se Tito tivesse voltado, certo? E se encontrado com Paulo em Éfeso. Será que Paulo teria escrito a segunda carta? Ou ele já ia diretamente para Éfeso, para Corinto, explicando aí, principalmente, dando instruções sobre a oferta aos irmãos pobres da Judéia, que está muito no capítulo 8 e 9. 8 e 9, né? Eu não sei se Paulo
escreveria uma segunda carta de Éfeso ou se ele iria pessoalmente e explicaria lá para os irmãos. Mas como Tito demorou para vir, ele foi para Macedônia, encontrou com Tito na Macedônia, e aí ele escreveu a segunda carta da Macedônia para os irmãos da Acaia, ok? E quando Paulo se encontrou com Tito, ou Tito se encontrou com Paulo lá na Macedônia, isso aí criou até um pouco de problema, né? Porque os irmãos de Corinto não gostaram muito dessa mudança de plano de Paulo, né? Eles acharam que Paulo disse que ia primeiro para Acaia, depois para Macedônia, e ele então mudou de planos, certo? Mudou de planos, os irmãos Paulo teve que se explicar. Paulo teve que se explicar por que é que ele mudou de plano, na verdade. Eu acho que já falamos sobre isso, né? Se não falamos, nós vamos falar ainda. Eu não lembro se falamos ou não, mas se já vimos isso ou não, mas se não vimos, vamos ver. Ele teve que se explicar, dizendo que o sim dele era sim e o não era não. Mas ele teve que fazer mudanças de plano porque ele não queria ir em tristeza, ok? Bem, então, quando ele se encontrou com Tito, aí ele escreveu a segunda carta. Mas, a meu modo de ver, Paulo ficou sabendo através de Tito, ou mesmo ele já sabia, que tinha oposição lá em Corinto, né? Tinha os falsos apóstolos, ele tinha inimigos lá em Corinto. Oposição, ele tinha oposição lá. Falsos apóstolos, que se diziam apóstolos, é claro. Então, Paulo explicou para eles, certo? Que ele tinha um apostolado. E, ao mesmo tempo, ele explicou, deu instruções sobre a coleta. Então, o livro, Paulo deixou bem claro o seguinte. Aqui aqui no começo do livro, né, no capítulo 1, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Em outras palavras, olha o versículo 5, porque assim como o sofrimento de Cristo se manifesta em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. O ponto é assim, o ponto é esse. Mesmo em sofrimento, a gente consola, certo? Porque Deus nos consolou, Deus de misericórdia nos consolou, até mesmo em sofrimento. É o caso de Cristo. Se Cristo não tivesse sofrido e morrido na cruz, e morto, né, martirizado na cruz, nós não teríamos o consolo de Deus da salvação. Então, mesmo no sofrimento de Cristo, mesmo em meio a sofrimento, Cristo nos deu um consolo misericordioso, porque nós não merecíamos a morte dele na cruz, muito menos todo o sofrimento, né? Então, foi pela misericórdia de Deus que nós somos consolados por Cristo. Então, nós, mesmo em sofrimento, certo? Mesmo em problemas, nós devemos também consolar os outros. Agora, por exemplo, existe esse sofrimento tendo a ver com a pandemia, certo? Mas isso quer dizer que nós não vamos, mesmo sofrendo, nós vamos consolar outros que estão sofrendo também. Não é? O sofrimento não elimina o nosso amor fraternal, consolador, misericordiosamente. Não elimina. Não é porque quem está sofrendo que a gente não vai consolar misericordiosamente os outros. Porque, às vezes, os outros podem nem merecer o consolo, mas, pela misericórdia, nós consolamos mesmo quando estamos em sofrimento. E Paulo estava sofrendo,
ele sofreu bastante, e ele estava sofrendo agora através dos falsos apóstolos, da oposição, mas ele não desistia de consolar, mesmo numa situação angustiosa em que ele se encontrava. Então, mesmo nós estando em situação angustiosa, isso não elimina o fato que devemos consolar outros, mesmo nós passando por tribulações. Ok? Bem, você vê aí, nós vemos consolo no livro, Jesus nos consolou, Paulo disse aos irmãos de Corinto que aceitassem na comunhão aquele irmão que tinha se arrependido de ter possuído a mulher do pai dele, certo? Dando consolo a ele, aceitando ele na comunhão. Nós vamos ver, Paulo está se consolando no fato que ele era um apóstolo de Jesus Cristo, certo? E nós vamos verificar depois, nos capítulos 8 e 9, também consolo econômico da parte dos irmãos da Acaia e da Macedônia, os irmãos pobres da Judéia. Bem, isso mais ou menos em termos de resumo. No capítulo 7, certo? Paulo continua falando muito. O apóstolo Paulo, mais ou menos, certo? Uma coisa que eu aprecio muito no apóstolo Paulo, certo? É a inteligência dele. Ele raciocinava, entendeu? Ele não era a fé dele não era cega no sentido que fé supostamente é algo cego, mas não é, mas supostamente. Mas Paulo raciocinava, ele juntava as coisas, 1 mais 1 igual a 2, entendeu? Paulo raciocinava e levava os irmãos a raciocinar, entendeu? Por exemplo, ele estava se sentindo um pouco abandonado assim pelos irmãos de Corinto, por causa dos problemas lá dos falsos irmãos, falsos apóstolos, etc. Olha no versículo 11 do capítulo 6. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios. 11:6. Digo, 6:11. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limite em nós. Nós amamos vocês sem limites. Mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Vocês estão limitados nos afetos a nós. Ora, como justa retribuição, né? Falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Olha, se nós amamos vocês sem limite, por que vocês não nos amam sem limite? Entendeu? Então, o apóstolo Paulo, ele era muito lógico, né? Muito inteligente no raciocínio dele. E ele, então, está defendendo aqui, deixando bem claro, que ele era consolado, ele sentia grande consolo no apostolado dele. Entendeu? E isso faz parte aqui do livro, né? do consolo misericordioso. Você vai verificar, quando ele escreveu a Timóteo, falou que ele não merecia. Ele era um perseguidor da igreja. Ele não merecia isso. Ele se chama de o principal dos pecadores, né? Porque ele realmente levava cristãos à cadeia, etc., né? À prisão e tudo isso. Mas ele reconhece a misericórdia, o consolo misericordioso de Deus, dando a ele o apostolado, né? Dando a ele o apostolado. Nós precisamos de nos consolar, certo? De reconhecer o consolo que nós temos da parte de Deus em qualquer situação e usar esse consolo, mesmo em situações problemáticas, para consolar outros. Porque se você for esperar a sua situação ser perfeita para você poder ajudar outros,
olha, pode esquecer que não vai acontecer. Não vai acontecer, certo? Nós vamos sempre ter um problema ou outro. Sempre vamos ter um problema ou outro. Todo mundo tem problema. Quem não tem problema? Todo mundo tem problema de um tipo ou de outro. Agora, se nós formos esperar todos os problemas serem solucionados para a gente consolar outros, aí você nunca vai consolar outro. Nunca vai consolar outro. E aí eu vejo um perigo muito grande na vida de cristãos, uma possibilidade de um grande problema na vida do cristão, é dele chegar a uma idade e verificar que ele não tem feito nada para consolar outros. Entendeu? Não tem feito nada. Imagine só chegar no fim da vida e você ver que você não fez nada. Certo? E é muito simples. É muito simples. A solução é muito simples. Amar os irmãos incondicionalmente, deles merecerem, aí é um amor misericordioso, e mesmo embora você possa não ter uma condição perfeita para fazer isso, entendeu? Mesmo na imperfeição, mesmo em sofrimento, em tribulação, certo? Vamos consolar outros. E, sem dúvida alguma, nós consolamos porque Deus nos tem consolado. Como é que você vai consolar com um consolo que você não tem? Mesmo em sofrimento, você tem consolo, porque se você vai consolar, é porque Deus tem consolado você. E você tem como consolar outros. Bem, no capítulo 7, versículo 5, Paulo diz assim, porque chegando nós à Macedônia, né? Chegaram à Macedônia. Paulo, no lugar de ir de Éfeso para Corinto, na Acaia, como Tito demorava para chegar, ele foi primeiro para a Macedônia, ok? Depois ele iria para a Acaia. Ele pretendia fazer o contrário. Ele pretendia primeiro ir a Acaia, depois para a Macedônia, depois voltar para a Acaia. Mas como o Tito não voltava, ele não queria ir em tristeza, em pé de guerra, vamos dizer assim, após ter escrito aquela carta tão dura, que é a primeira carta, falou, não, eu não vou enquanto não me encontrar com Tito e ver o que está acontecendo. Porque chegando nós à Macedônia, versículo 5, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Olha só, situação difícil. Lutas por fora, temores por dentro. Temores por dentro, provavelmente preocupadíssimo com a aceitação da primeira carta pelos coríntios. Provavelmente isso aí era muito evidente ali com ele. Segundo, lutas por fora, provavelmente perseguição pelos judeus. E também sabendo que tinha uma perseguição romana acontecendo, etc. Né? Mas Paulo era sempre perseguido pelos judeus. Sempre perseguido. Certo? Ok. Porém, Deus que conforta os abatidos, está vendo? Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Então, nós podemos consolar porque nós recebemos consolo. Vamos dizer assim. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-vos a vossa saudade, referindo-nos a vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Está vendo? Ele se sentiu consolado pela boa aceitação que os coríntios tiveram da carta, e a boa aceitação essa transmitida a ele por Tito, que ele encontrou lá na Macedônia. Porquanto, versículo 8, ainda que vos tenha contristado com a carta, uma carta dura, a primeira carta, não me arrependo. Não me arrependo. É um amor duro, mas é amor. Às vezes temos que ter um amor duro, né? Um amor duro, certo? Porque não podemos passar a mão na cabecinha de quem está errando. Não faz sentido isso, entendeu? Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Ele estava realmente entristecido, né, com isso. Claro,
Não é gostoso repreender irmão, não. Não é gostoso repreender ninguém. Não é gostoso, não. Certo? É buscar encrenca, buscar problema, é tristeza, porque a pessoa pode não aceitar, e aí vai querer discutir. É difícil. Não é nada gostoso corrigir um irmão, ok? Corrigir a irmandade. Não é gostoso, não. Aí tu não fala, você não tem amor, você não tem amor, precisa ter mais amor. Pô, mas peraí, mas o amor não é na verdade? Então, mesmo corrigindo na verdade, você está amando. Mas a pessoa quer que você passe a mão na cabecinha. Não importa o que a pessoa faça de errado, quer passar a mão na cabecinha dela, não pode ser assim. Certo? Embora já me tenha arrependido, vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fosses contristados, certo? Mas porque fosses contristados para arrependimento, pois fosses contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. É interessante isso. Há duas tristezas. Tristeza do mundo, certo? E a tristeza de Deus. Vamos dizer, a tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo, vamos dizer assim, ok? A tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. A tristeza segundo o mundo produz morte. Não tem, é como se não tem alívio, entendeu? Não tem salvação, você não sai dela. Você não sai dela. Por exemplo, quando um bandido é pego, certo? Ele chora. Ele chora e se arrepende, coisa e tal, mas meu amigo, isso aí é do segundo mundo, porque agora você vai estar preso, agora você vai para a cadeia, agora você vai sofrer, etc, etc. Não tem, vamos dizer assim, não traz a salvação, entendeu? Agora, a tristeza segundo Deus é uma tristeza que leva ao arrependimento e à mudança de vida. Entendeu? E Paulo tinha isso como objetivo na primeira carta, a correção deles, para viver uma vida mais agradável a Deus. Nós temos um exemplo bem bíblico disso aí, né? Que é o caso de Pedro e Judas, né? Pedro e Judas, nós sabemos bem desses casos aí. Judas teve um arrependimento segundo o mundo. Se arrependeu. Ou não? Ele se arrependeu, sim. E ele teve tristeza do mundo. Certo? A tristeza do mundo produz morte. O que ele fez? Se suicidou, né? Morreu. E Pedro também não errou, ele não teve uma tristeza, mas segundo Deus. Tristeza segundo Deus, tristeza segundo o mundo. Tristeza segundo Deus produz arrependimento. Tristeza segundo o mundo leva à morte. Não tem salvação. Certo? Então, Paulo está dizendo assim, olha, eu entristeci vocês, mas o entristecimento que eu causei a vocês é para a salvação, para o arrependimento, para vocês mudarem de vida, não ficar nesses erros, não. E isso aconteceu. Isso aconteceu, ok? Você vê que Tito disse a ele que ele foi bem recebido, que a carta foi bem recebida, as instruções dele foram bem recebidas. Ele está escrevendo da Macedônia, onde ele se encontrou com Tito, que estava voltando da Acaia, ok? Versículo 11, porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados, que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vendita, em tudo desses provas de estar desinocentes neste assunto. Olha,
Há quem ache que esse arrependimento aqui, a meu modo de ver, é arrependimento total, tendo a ver com a primeira carta. Mas há quem acha que também, especificamente, Paulo está falando do fato que os irmãos estavam alegres ou assim orgulhosos com o fato que o irmão passou a possuir a esposa do pai dele, a mulher do pai dele, entendeu? E que agora eles se arrependeram com a carta que Paulo escreveu, porque você vê no capítulo 5 que o irmão se arrependeu, né? E os irmãos deviam receber ele na comunhão. Mas seja como for, certo? Paulo está dizendo, em tudo desses provas de estares inocentes deste assunto. Mas que assunto é esse, entendeu? Aqui tem um comentário que diz assim, a essência do arrependimento é uma intrépida busca pela santidade, o que era característico dos coríntios. A palavra grega para inocente quer dizer puro ou santo. Eles demonstraram a integridade do arrependimento deles por meio da pureza. Então, a meu modo de ver, é um arrependimento total, tendo a ver com todos os problemas da carta, vamos dizer assim, da primeira carta. Porque a primeira carta tratou de muitos assuntos, muitos erros deles, muitos erros. Tem vários erros lá mencionados, né? Prostituição religiosa, irmão levando irmão perante o juiz iníquo, um passou a possuir a esposa do pai dele, e assim por diante. Um monte de divisões. Eu era de Paulo, uns de Pedro, outros de Apolo, outros de Cristo, uma divisão lá na igreja. Então, muitos problemas estavam acontecendo lá, né? Mas olha só o versículo 12. Portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal. Tem gente que acha também que os falsos estavam se arrependendo. Eu não sei. O ponto é muito simples. Tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Esse é o ponto. Seja qual for o problema. Seja qual for o problema. Tristeza, segundo Deus, certo? Produz arrependimento. Seja qual for a situação. Portanto, embora você tenha escrito, não foi por causa do que fez ao mal, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós diante de Deus. Pode ser que era o problema de que Paulo estava achando que os irmãos não estavam aceitando ele, certo? E, como falei, não faz diferença, não faz diferença. Foi por isso que nos sentimos confortados. E, acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recriado por todos vós. Tito foi bem recebido, certo? Porque se alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado. Pelo contrário, como em tudo vos falamos com verdade, também a nossa exaltação na presença de Tito se verificou ser verdadeira. Nós elogiamos vocês para Tito e esse elogio foi confirmado como sendo verdadeiro. E o seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco, de Tito, né? De Tito. Lembrando-se da obediência de todos vós, de como recebestes com temor e tremor, alegro-me porque em tudo posso confiar em vós. Então, eles deram a prova de que Paulo podia confiar nele, né? Mas Paulo estava preocupadíssimo com essa carta, por isso que ele não foi direto para a Caia de Éfeso. Ele partiu para a Macedônia, porque Tito não voltava. Agora que Tito voltou, se encontrou com Tito na Macedônia, viu que está tudo bem, eles estão arrependidos dos problemas, Então, Paulo está muito contente, alegre, regozijado, e Tito também muito contente, foi bem recebido. Então, tudo foi... Esse amor duro de Paulo da primeira carta deu resultado, ok? Que é para dar mesmo, certo?
É a carta mais dura do Novo Testamento, essa aí, né? Essa de 1 Coríntios, não o segundo, né? Do primeiro. Faz sentido, não? É meio complicado, mas simplificando, eu vejo o seguinte. Simplificando, eu vejo que não podemos passar a mão na cabecinha de irmão, certo? Quando ele está errando. Não podemos fazer isso, não. Nós temos que chegar duro, entre aspas, com a verdade, certo? Em amor, é claro, o amor é na verdade, para que o irmão se arrependa. E o irmão, se é que ele vai ter tristeza, segundo Deus, ele vai se arrepender. Se for tristeza segundo o mundo, ele não vai se arrepender, certo? Então, ele precisa reconhecer que há uma tristeza segundo Deus, que leva ao arrependimento. Fala aí, família Beltrão, acho que levantou a mão. Não? Dei só um joinha aqui, Enio, concordando, né, quando você falou que ficou muito claro. Tanto é que, deixa eu ligar aqui a câmera. Ficou até claro, por exemplo, quando Paulo, no versículo 15, né? Eu já vi, por exemplo, pregações falando aqui que o seu entranhável, como se fosse se referindo a Corinto, mas a gente olha no contexto, como tu bem explicaste, ele está fazendo referência a Tito, né? E o seu entranhável, lembrando-se, no caso Tito, né? Ele continua aqui de como o recebestes com temor e tremor. Então, ficou muito claro, assim, como eu posso dizer assim, o feedback, né, de Sim. Tito em relação à igreja de Corinto, né, em relação ao resultado da primeira carta. Sim, sim. De fato, eu entendo que é Tito mesmo. Que é Tito mesmo. Ok? Muito bom. Bom, explicou bem. Agora, no capítulo 8 e o capítulo 9, certo? Olha só, a ideia do livro, é consolo. Consolo misericordioso que nós recebemos da parte de Deus e usamos para consolar misericordiosamente outros que necessitam de consolo. Ok? Muito bem. Aí você vê, o livro é cheio de consolo. Paulo está se consolando aqui com o resultado da carta, né? Resultado transmitido a ele por Tito. Tito estava consolado também. Os irmãos estavam consolados, entendeu? Há muito consolo aqui. A carta. Agora, Paulo, é interessante, Paulo, mesmo tendo inimigos lá, mesmo tendo oposição, ele, então, na sua autoridade apostólica, ele procurava consolar os irmãos de Corinto, certo? Mesmo no meio a acusações. Os falsos apóstolos, lá nós vamos verificar isso, queriam que Paulo trouxesse cartas de recomendação de Jerusalém, dos apóstolos, etc, etc. Ok? Paulo falou, eu sou apóstolo, eu aprendi com o próprio Jesus, certo? Com o próprio Jesus, para pregar o evangelho aos gentios. Eu não, como é que eu vou buscar obter recomendação dos outros apóstolos que são aos judeus? Eu recebi informação do próprio Jesus para ser apóstolo aos gentios, como é que eles vão fazer recomendação? Vamos dizer assim, certo? Mas eles podiam, né? Pedro podia falar. Pedro falou isso numa das cartas dele, que Paulo, né, tinha a sabedoria dele, etc, etc. Pedro apoiou a Paulo. E você sabe que Pedro e Paulo tiveram um probleminha lá em Antioquia da Síria, né? Paulo corrigiu Pedro, né, devido ao seu procedimento errado na presença dos gentios quando chegaram irmãos da Judéia, né, da parte de Tiago. Bem, o capítulo 8 e 9, os capítulos 8 e 9, são capítulos especificamente direcionados aos coríntios, tendo a ver com instruções relacionadas com a ajuda financeira deles aos irmãos pobres da Judéia.
Então, o que estava acontecendo? Os irmãos da Macedônia e da Acaia estavam confortando, consolando financeiramente os irmãos pobres da Judéia. Ok? Um consolo econômico, que os irmãos estavam passando por necessidade na Judéia. Capítulos 8 e 9 são 2 capítulos diretamente relacionados a isso, no contexto do livro de consolo misericordioso. Por que é misericordioso? É um consolo econômico. Mas por que é misericordioso? Eu vou dar meu parecer. Por que eu acho que é misericordioso, ok? Você sabe que os judeus sempre consideraram gentios como cachorros, vamos dizer assim, né? Como gente de segunda categoria. Desprezavam como desprezam até hoje. Os judeus não têm associação com gentios muito, não. Certo? Né, isso aí eu já devo ter contado para vocês a história de uma gente judia que eu conheci, né? Eu estava estudando na universidade, fazendo o mestrado, e tinha uma morena bonitona ao meu lado ali, e ficava olhando minhas anotações, eu ficava conversando. Quando dava intervalo de classe, a gente ia tomar uma Coca-Cola juntos, coisa e tal, uma morena bonita. Aí eu resolvi convidar a morena para sair comigo, né? Convidei ela para ir jantar fora. Ela falou, não. Falei, vixe, barbaridade. Olha, Morena, eu nunca recebi um não tão seco assim. Eu já recebi, não é o primeiro não, nem vai ser o último. Mas eu gostaria de saber por que é tão seco assim. Talvez eu tenha algum problema, né, que eu preciso corrigir. Eu gostaria que você me falasse. Eu já aceitei o não. Já aceitei não. Você não quer ir, não tem problema. Certo? Mas me diga uma coisa, o que é que... Talvez eu esteja com mau hálito, talvez eu esteja, né? Preciso tomar mais banho, alguém veio e falei alguma coisa, me fala para mim qual que é o problema, para me corrigir. Para me corrigir. Né? Eu já aceitei ou não. Ela falou, é simples, eu não saio com gentios. Não saio com gentios. Eu falei, ok. Oi, Oi, oi. quando você fala a respeito de oferta, e a respeito de... quando a gente faz uma análise das cartas do Novo Testamento, a gente vê falar muito a respeito dessa oferta, tanto no 1 Coríntios, como na 2 Coríntios, que, pelo menos aqui em São João, eu acredito que a maioria também dos lugares, são as passagens mais lidas no momento do recolhimento da oferta. Então, Mas, enfim, fala de novo aí o que você disse por último. são as passagens mais lidas no Sim. momento de recolhimento Sim. da oferta. Mas, Sim. enfim, vamos lá. Quando você fala a respeito disso aí, tem uma passagem aqui, você conhece, que fala sobre uma consideração que existe até os dias de hoje pelos judeus. Embora eles tenham todo esse desprezo, essa ideia, como você mesmo passou, sentiu isso na pele, entendeu? Mas, assim, tem uma passagem aqui em Romanos capítulo 15 que fala o seguinte: Paulo, quando está falando dos planos dele, ele fala, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Aí ele vai falar o motivo. Isso lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos Deus, deve também servi-los com bens materiais. Provavelmente, não sei se tem alguma coisa a ver lá com Romanos capítulo 11, quando diz que o judeu, que fazia parte da oliveira, foi arrancado e enxertado, o gentio, para poder participar. Mas quando a gente faz uma análise não só das páginas do Novo Testamento, mas de toda a história em si, tá, Manu? De toda a história em si, a gente vê que os judeus, eles sofreram muito. Da onde vem a palavra judiação. Que judiação! Essa palavra vem do termo judeu, de sofrimento. Mas quando a gente olha, até a própria, quando os judeus eles foram expulsos lá
durante teve a destruição romana, no ano 70, e depois teve o último fôlego da rebelião judaica, esqueci, eu não consigo decorar o nome dele, Bar Kokhba, lá, que aí os judeus foram expulsos mesmo da terra da Palestina. O que acontece? Em 1948, quando foi refeito o Estado de Israel, foi quem que ajudou eles? Os gentios. Eles declararam a independência, claro que depois teve toda aquela guerra lá, mas assim, os gentios, até os dias de hoje, continuam ajudando eles. A gente, por exemplo, a gente vê o próprio, poucas pessoas sabem, que o Oswaldo Aranha, um brasileiro, ele teve participação na fundação do Estado de Israel. E até os dias de hoje, nós podemos ver que os Estados Unidos está fazendo intermediação de paz lá. Então, eu acredito assim, que essa consideração que existe para eles até os dias de hoje, embora eles se acham superiores, eu acho que permanece até o dia de hoje. Os irmãos do passado faziam isso, e outras nações também, eu acredito que fazem isso também. Por questão de toda a história, Jesus ter sido judeu, a história de Abraão, eu acredito que talvez tenha alguma coisa a ver, sim, por causa disso. Bem, eu não sei se eu peguei bem o seu ponto que você está querendo fazer. Lá em Romanos, o que Paulo está dizendo é o seguinte, porque Paulo é muito lógico, certo? Paulo é Irmão, muito... só cite as passagens para poder acompanhar em Romanos, qual capítulo, versículo, se puder. Capítulo 15, Romanos capítulo 15, versículos... deixa eu ver lá... na verdade, de 22 a 29. Mas principalmente ali no 26, o Anderson leu 26 e 27. 26 e 27. O ponto é o seguinte, Anderson, que a pregação ao mundo gentílico, entendeu? A salvação oferecida ao mundo gentílico veio da parte dos judeus. Porque todos aqueles que pregaram ali no primeiro século, logo de início, eram todos judeus, inclusive Paulo. Paulo não somente era judeu, ele era fariseu. Então, Paulo está dizendo que os gentios da Macedônia e da Acaia reconheceram que eles deviam espiritualmente aos judeus. Então, eles iam ajudá-los economicamente, materialmente. Ok? Então, o cristão tem que usar a cabeça. O cristão... Lembra lá em Colossenses? Transbordar de pleno conhecimento da vontade de toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então, é preciso... Por exemplo, tem irmão que fala mal de missionário americano, certo? Ok, mas espera aí, quem é que levou o conhecimento da igreja bíblica ao Brasil? Foram os missionários americanos, entendeu? Então, o ponto é nós temos que pensar, usar a cabeça, raciocinar. Agora, como você falou, Anderson, os gentios têm ajudado muito os judeus. E os judeus, agora pode até ser que os judeus são menos, vamos dizer assim, negativos com relação aos gentios, mas na época lá de Moisés, na época lá até na época de Cristo, na época em que o reino foi formado, o reino de Israel, eles eram exclusivistas, né? Eles eram, aliás, para alguém se tornar judeu, vamos dizer assim, tinha que ser circuncidado e seguir a lei de Moisés, entendeu?
Aí ele seria considerado judeu de religião. Mas o ponto aqui, o ponto que eu estou falando de misericórdia, eu creio que é exatamente aquilo que está lá em Romanos. Os irmãos, eles estavam agora sendo misericordiosos, certo? Pelo maltratamento que os judeus deram no passado, mas, por outro lado, os gentios são cristãos por causa dos judeus. O cristianismo veio do judaísmo. Jesus era judeu da nata, né? Jesus era judeu, da descendente de Davi, certo? Ô, Enio, ô, Giovanni, só um minutinho só, eu sei que você levantou a mão aí, mas é só uma pergunta só, tá? Ô, Enio, pode-se dizer que nós somos filhos de Abraão segundo a fé. Pode-se dizer que nós fazemos parte do Israel espiritual? Com certeza absoluta. Sim, Você acha? com certeza absoluta. Nós somos o verdadeiro Israel. Basta lá em Romanos, fala como você falou, de um enxerto, etc, etc. Nós somos parte nós somos verdadeiros judeus. Nós somos a sombra, nós somos o corpo daquilo que era. Então, nós estamos em Cristo, e Cristo era judeu. Mas, É como diz lá em Gálatas 4, né, Enio? Nós somos não filho da escrava, mas da livre, né? Ou seja, somos herdeiros da promessa da Jerusalém celestial. sim, sim, nós somos verdadeiros judeus. Ótimo. Boa pergunta aí, Anderson. Giovanni? Eu não queria polemizar, mas quando eu pergunto, é porque, como diz o irmão Alex Soares e o irmão Alan, está me incomodando o coração. Aqui está perfeito, compreensível as passagens, a explicação de Paulo, a tua explicação, Enio. Eu vou transportar para a situação prática nos dias de hoje. Até que ponto nós temos que ter amor misericordioso para com o irmão que é totalmente desregrado financeiramente? Por mais que tu ensine, fale, oriente, ele continua com o cano da torneira quebrado, não arruma aquele cano, a torneira, por mais que tu feche lá a torneira dele, o cano continua quebrado, vazando água. Até que ponto nós devemos ajudar, ter o amor misericordioso? Será que ele não tem que chegar no fundo do poço, já que ele não aprende, e ele vir, olha, pedir ajuda? Eu pergunto isso porque acontece. Eu sou muito, na questão financeira, bastante razão, e eu tenho discussões sadias com os irmãos, conversas, né, com alguns irmãos. Eu sou desse ponto de vista, assim eu aprendi. Eu posso estar equivocado, aí me corrijam. Se eu for só amor, vou dar um exemplo, o João dos Anzóis, irmão João dos Anzóis, está sempre gastando em futilidades, e quando aperta, os filhos sofrem, vem pedir ajuda. E se eu for só amor, eu vou ajudar. Cada vez que eu vou ajudando, eu tenho uma igreja que sempre me ajuda, e não aprende. E por mais que a igreja fale, olha, João, nós vamos te ajudar, mas tu tá errado, é isso, isso, isso. Não, tá bem, eu vou fazer. E ele vem pela terceira, quarta, quinta vez, acontece. Como irmão misericordioso, a bondade eu aprendi que, não, chega, João dos Anzóis, chega, eu vou ser bom contigo. Tu vai ter que sofrer até aprender. Ou estou equivocado? Desculpa entrar nesse assunto, mas me incomoda bastante. Eu acho que você tem um bom ponto. Eu acho que tem que chegar duro nesse irmão com o conhecimento da verdade. Chegar duro nele, tem que explicar para ele que ele, né, ele precisa de amar mais a família, ele não está amando a família, ele tem que aprender a controlar, ele tem que aprender a gastar o dinheiro, Então, é preciso chegar com um amor duro nesse irmão para que ele aprenda né, que a igreja não é uma assistência social, não. A igreja, nós ajudamos irmãos, mas ajudar não quer dizer que o irmão fica pensando que ali é centro de assistência social. Não é, não. Nós estamos para ajudar, e não ajudamos somente financeiramente, mas em todo sentido. Pode ser que um irmão desse nunca ouviu falar de orçamento familiar, por exemplo. Pode ser que um irmão desse não sabe, certo? Que ele está sendo responsável, não está amando a sua família pela irresponsabilidade dele.
Ele precisa aprender a amar a sua família e a controlar, porque ele tem filhos para cuidar, esposa para cuidar, ele precisa aprender essas coisas. Então, mas como você falou, até onde vai, certo? Até onde vai? É uma pergunta difícil mesmo. Mas eu creio que a gente deve fazer todo o possível para que o irmão aprenda. Para que o irmão aprenda. E se não aprender? Bem, se não aprender, como é que fica a esposa? Como é que ficam os filhos? Eu lembro de um irmão que bebia, gastava o salário dele em bebida, e a mulher e os filhos não tinham o que comer. E aí você levava a comida para elas, ele também comia daquela comida, né? Então, é complicado isso. Né, de fato, é uma boa pergunta, mas eu creio que o melhor que a gente pode fazer é tentar ajudar, usar o raciocínio espiritual, tentar fazer com que esse irmão raciocine, medite, analise, certo? A situação dele, inclusive a situação espiritual, a situação econômica, assim por diante. Não sei se eu respondi ou não, se eu ajudei ou não, mas temos que fazer o possível. Respondeu. E se a família estiver afastada? Então, aí é outro caso, né? Outro caso. Temos que chegar na pessoa e falar para ela, olha, a nossa ajuda é para ser principalmente espiritual, certo? Se vocês não querem nada com a igreja, vocês também não querem ajuda da igreja, não, né? Temos que chegar junto, analisar, raciocinar. Eu tô entendendo, eu não tenho a solução para isso, a não ser que a gente vai fazer sempre o máximo possível para ajudar as pessoas, né? E aí uma família afastada, né? E aí como é que fica, né? Rapaz, é difícil mesmo. Eu não creio que eu tenha a solução para isso aí, não. A não ser a gente ficar fazendo sempre o máximo que pode fazer, inclusive no ensino. No ensino, eu creio que é interessante uma vez, eu vou dar um exemplo aqui uma vez para você. Eu sei de uma pessoa que não era missionário, um cristão. E uma prostituta chegou nele. Prostituta. Certo? Aí ele perguntou para a prostituta, quanto que você vai cobrar por hora? Ela falou. Vamos fazer o seguinte, ele falou, eu vou te dar esse dinheiro por 1 hora e você vai escutar a pregação de Jesus Cristo. Por 1 hora ela ficou escutando a pregação e deu dinheiro para ela. Então, eu acho que, eu creio que, o que eu digo é o seguinte, eu creio que nós temos que fazer o máximo possível para ajudar, certo? E porque, como você está dando a entender aí, será que nós não estamos até mesmo prejudicando a pessoa, né? Prejudicando. Espera aí, meu amigo, você tem responsabilidade aí. Você tem responsabilidade aí, né? Inclusive, lembra, a Bíblia fala de ajuda às viúvas, né? Mas espera aí, viúva não tem filho? Viúva não tem netos? Então, Paulo disse a Timóteo, olha, que os netos e os filhos aprendam a exercer a piedade ou benevolência, cuidar das viúvas deles, para que não sobrecarregue a igreja. Então, é preciso que haja uma instrução, é preciso que haja uma informação, uma lógica, uma análise, uma meditação, entendeu? Senão a pessoa fica ali só se aproveitando e eu creio que a gente estaria prejudicando a pessoa, né? O mesmo exemplo Paulo deu na primeira carta ao Corinto, naquele filho que possuiu a esposa. E o que Paulo disse? Não, ele está em pecado, a família está afastada. Deixa no mundo. Sim. Para ele sentir o que é estar no mundo. Sim. Porque se ele continuar na igreja em pecado, sim, errado, ele não vai aprender a se tocar. sim, sim. Então, se não começar a ajudar muito, e ele não aprender,
nós, ao invés de ser bondosos, nós estamos prejudicando, não estamos ajudando. Sim. Sim. É bem delicado. Obrigado. Desculpe eu mudar um pouco, mas faz parte da coleta. Né? Tá certo. É verdade. Capítulo 8. Alguém lê para nós aí do 1 ao 7, por favor. Já que estou no embalo, eu vou ler aqui, então. É a NVI. N, pode ser? Pode. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a externa pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos, ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Assim recomendamos a Tito, que assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça na parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa, no amor que vocês têm por nós, destaque-se também nesse privilégio de contribuir. Não estou lhe dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que, por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Este é o meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora, completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que não tem. O nosso desejo não é que os outros sejam aliviados enquanto vocês sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade. Como está escrito, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Ok, obrigado. Tá bom até aí. Irmão, só antes de comentar, aqui eu estou vendo que esse plano de que Paulo foi iniciado pelos Coríntios. Acabei de ler aqui. Não, o que acontece é o seguinte, tudo indica que Paulo, olha só no versículo 10, e nisso dou minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiastes, não só a prática, mas também o querer, convém isto. O ponto é o seguinte, Paulo, há um ano antes, ele fez uma viagem a Corinto, um bate e volta. Tudo indica que ele fez um bate e volta, de Éfeso a Corinto. E foi quando ele falou para eles da necessidade dos irmãos pobres da Judéia. Porque não sei se você se lembra, lá em Gálatas, que Pedro, Tiago e João pediram a Paulo que não se esquecesse dos pobres, lembra? E aqueles pobres lá, meu modo de ver, são os pobres da Judéia, porque era em Jerusalém isso. Aquele encontro lá foi em Jerusalém, ok? Então, Paulo disse que se prontificou a fazer isso, se esforçou em fazer isso. Então, há um ano antes, aqui da escrita dessa carta, Paulo esteve em Corinto e explicou para eles sobre a necessidade. E eles se prontificaram a ajudar e começaram a fazer recolhimento. Isso aí motivou os macedônios. Os macedônios ficaram sabendo disso e eles rogaram a Paulo que queriam participar desse privilégio também. Ok? Agora,
tentando responder a sua pergunta, a primeira ajuda que a gente nota que foi feita aos irmãos pobres da Judéia, certo? Isso aqui é a quarta, vamos dizer assim, é a quarta viagem. Paulo está na quarta viagem. Correto? Ok. Paulo está na quarta viagem. Em Atos, capítulo 11, é antes da primeira viagem. Que a primeira viagem começou em Atos 13. E lá em Atos 11, os irmãos de Antioquia da Síria ficaram sabendo da necessidade dos judeus através de um profeta chamado Ágabo. Então, eles enviaram ajuda pelas mãos de Paulo e Barnabé. Foi aí que Paulo e Barnabé tiveram encontro com Tiago, Pedro e João, e Tiago, Pedro e João pediram a eles que não se esquecessem dos pobres nas viagens dele. Depois disso, os Gálatas ajudaram. Os Gálatas ajudaram. Ele diz a 1 Coríntios que tinha dado instruções aos Gálatas. E agora a gente vê os coríntios e os macedônios ajudando. Então, eu não sei se eu entendi a sua pergunta, mas o início da ajuda aos irmãos pobres da Judéia se iniciou em Antioquia da Síria, em Atos 11, antes da primeira viagem. Respondeu bem, Enio, e aqui, então, eu entendi melhor. Como os coríntios se propuseram ajudar, que concluísse essa proposta, então. Sim, quer dizer aqui, então. sim. E essa disposição deles, essa decisão deles de ajudar, né, quando Paulo fez aquele bate e volta, os macedônios ficaram sabendo, e eles se prontificaram a ajudar também. Por isso que Paulo estava indo para Macedônia e para Caia para fazer o recolhimento, porque eles tinham se comprometido. Ok. E Paulo está dizendo aqui, ele não fala na forma de mandamento, certo? Eu tenho... Eu vou entrar num problema aqui que eu não devia falar, mas vai dar pano para manga aí. Paulo falou, não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Contribuição, ajuda, certo? É uma... O amor aos irmãos, entendeu? O amor a Deus na propagação do evangelho não é necessariamente um mandamento. Você entrou no amor de Deus. Quando nós entramos em Cristo, nós entramos no amor de Deus, correto? Então, é mandamento contribuir no primeiro dia da semana? Eu diria que é a mesma coisa que você falar para um peixe que ele tem que nadar. Entendeu? É a mesma coisa que você falar para o cachorro que ele tem que latir. A mesma coisa que você falar para o passarinho, vou dar um mandamento para você, você tem que cantar. Na verdade, é a natureza da fera. Nós estamos no amor de Deus, nós vamos ajudar os irmãos. E houve uma grande fome lá na Macedônia, lá na Judéia, os irmãos da Macedônia e da Acaia se prontificaram a ajudar. E essa coleta era feita no primeiro dia da semana, como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 16. Facilitou, quando Paulo passou lá, estava tudo recolhido. Estava tudo feito, ele recolheria e levaria. Entendeu? Agora, é mandamento que devemos contribuir no primeiro dia da semana. São 5 atos de adoração no primeiro dia da semana, que é pregação, cânticos, oração, ceia e contribuição. Olha, o cristão, ele vive em espírito de adoração. Certo? Tem coisa que nós fazemos quando nos associamos juntos, no primeiro dia da semana, tem coisa que fazemos quando nos associamos outras vezes, certo? Mas nunca vamos deixar de amar os irmãos. Certo?
Então, por que eles vão contribuir para ajudar os irmãos pobres da Judeia? Porque eles são filhos de Deus. Filho de amor, amorzinho é. Deus amou o mundo, nós amamos. De tal maneira que deu seu filho para nós, ele nos ama, nós amamos também. Vamos ajudar os irmãos pobres da Judeia? Vamos. Vamos ajudar um irmão necessitado? Vamos. Ok? Fala, Giovanni. Essa explicação que tu deu tem a ver com coletar não por obrigação. Se for mandamento, mandamento é obrigação. Sim. Mandamento é obrigação. E tu faz a mesma comparação com as obras. Nós somos salvos não pelas obras, mas as obras justificam nós sermos cristãos. Nós sermos A salvos. coleta não é uma obrigação, Sim. mas nós coletarmos justifica nós sermos cristãos. Sim, justifica a nossa salvação. Justifica que amamos. Justificamos que estamos no amor de Deus. Justifica que estamos no amor de Deus. As nossas obras todas. Ou seja, cristão que não faz obras, não é cristão. Não. Cristão que não é generoso, não é cristão. Não. O peixe que não nada não é peixe, não. Passarinho que não canta não é passarinho, não. Enio, Oi. e dentro disso que o Giovanni falou, né? Não somente coletar, mas coletar com propósito, né? Sim. Tipo, vai ter eu fui direcionado da seguinte maneira: além dos valores, né, que a gente deposita aos domingos, a oferta ela envolve os recursos que a gente pode usar no decorrer da semana. Com certeza. O irmão tem uma necessidade de um remédio, de uma locomoção, né? A gente contribui, ajuda, coopera. Se a gente não tem como cooperar com o valor integral, a gente acessa outros irmãos que também têm essa mesma perspectiva para cooperar. Porque senão a oferta vai ficar assim: ah, eu não tenho, vá lá com o tesoureiro porque eu já deixei a minha oferta lá no domingo. Não é assim que se funciona. Isso me faz lembrar a minha mãe quando me ensinou o princípio de oferta. Eu perguntei para ela quando era garoto qual era a diferença do dízimo para a oferta. Aí ela pegou e desenhou um bolo e partiu em 10 fatias. Aí ela disse: olha, o dízimo é que nem você pegar essa fatia no Velho Testamento e entregar para Deus. Aí eu perguntei: a oferta é você pegar essas 10 fatias e deixar à disposição de Deus. E aí ela foi explicando: para esse propósito, uma fatia. A minha oferta no domingo já foi outra fatia. O irmão precisou de um remédio, então você vai ter à disposição para justamente contribuir na medida da necessidade e com propósito. Não, bem explicado, porque, na verdade, você só oferta porque há uma necessidade. Você oferta porque você está amando e está suprindo uma necessidade. Como é que você vai ofertar se não sabe para que é? Como é que você vai ajudar um irmão se você não sabe o que o irmão precisa? Então, na verdade, toda a coleta, desde o Velho Testamento até no Novo Testamento, toda a coleta é objetivada, é propositada, tem um propósito, tem uma necessidade. Por que eles estavam contribuindo para os irmãos pobres da Judéia? Porque os irmãos da Judéia estavam em pobreza. Certo? Senão, não. Por que os irmãos contribuíram lá em Jerusalém, ali no início da igreja, em Atos 2, Atos 4, por ali? Porque tinha gente de fora passando que precisava ser sustentado ali. Então, irmãos venderam propriedades, inclusive para ajudar para financiar aquele intensivão lá, que a meu modo de ver foi um intensivão. Os professores eram os apóstolos, os alunos eram os convertidos, inclusive de fora de Jerusalém. Não tinha azul, né, Enio? Não tinha azul. Enio, então, olha aí, a oferta não é um mandamento de domingo, mas é um comprometimento de todo cristão, porque ele sabe que a obra não anda sem contribuição. Não é uma verdade isso aí? Não, mas sim, mas deixa eu falar de maneira diferente. A obra foi decidida pelos irmãos. Isso. Então, os irmãos vão sustentar a obra que eles decidiram. Isso. Por exemplo, você tem uma casa aí. Eu sei que você derrubou uma parede. Não derrubou uma parede? Eu vi. Você fez uma reforma aí. Foi. Então, você decidiu
que você ia fazer a reforma, então você entrou com o dinheiro. Você não buscou dinheiro com o vizinho, buscou? Não. Ok. Então, então, os irmãos, a obra de Deus numa congregação é decidida pelos irmãos. Olha, nós vamos manter um evangelista, ou nós vamos ajudar tal irmão, ou nós vamos comprar um terreno. Nós vamos. Então, nós assumimos o compromisso e nós vamos entrar com o dinheiro. A melhor maneira que eu vejo de entrar com o dinheiro, já assumimos o compromisso, todo domingo eu coloco o dinheiro na sacolinha. Não tem nada de errado colocar o dinheiro na sacolinha no domingo. Mas é para preencher, é para suprir a necessidade que nós determinamos. Isso. Não é um determinou para mim, não. Eu determinei que eu vou fazer aquela parte, então eu coloco o dinheiro ali que eu já propositei. É propositado o dinheiro. Então, na verdade, não é um mandamento, é uma... Se eu decidir que eu vou dirigir daqui na esquina, eu vou dirigir daqui na esquina, é um compromisso que eu assumi. Eu vou dirigir daqui na esquina. Então, na verdade, não é um mandamento, tem uma expressão interessante aí no Brasil que diz, é o jeito da madeira. É isso, obrigado aí. Ou é a natureza da fera. Ou é isso que é, nós decidimos isso, nós vamos cumprir com isso, nós estamos a serviço de Deus, nós decidimos fazer isso, vamos fazer, decidimos fazer aquilo, vamos fazer, nós decidimos ajudar os povos da Judéia, vamos ajudar, nós decidimos que nós vamos ajudar o apóstolo Paulo, os filipenses, nós filipenses decidimos que nós vamos ajudar o apóstolo Paulo a propagar o evangelho, nós vamos ajudar o apóstolo Paulo. Eu não vejo isso como mandamento, eu vejo isso como a vida que vivemos, é a nossa vida. Nós somos servos de Deus. Faz sentido, não? Obrigado aí. Ok, obrigado. Obrigado aí, tá certo. Fala aí quem que é a próxima agora. Não sei se é o Giovanni ou a família Beltrão. Levantaram o dedão. A família de Beltrão levantou o dedão. Isso quer dizer que apoiou, né, a explicação. Concordou com a colocação do professor. A família Beltrão levantou o dedão porque concordou com a explicação. Já que tu abriu aqui, um membro da família Beltrão quer comentar aqui. Irmão Enio, só fazer um contraponto, é que é normal nós ouvirmos pedidos de orações, tipo por um irmão, por um filho, por um marido, por uma filha, para que consiga um trabalho, para que consiga um emprego, sendo que todos fazem parte da mesma comunhão, da mesma congregação. E é normal, lógico, todos orarem até por esse irmão, por essa irmã, pelos parentes, pelos filhos, enfim, para que consigam um trabalho. Bem, consegue-se o trabalho, com a bênção de Deus, graças a Deus. É natural, então, que, bom, se é uma bênção de Deus, qual é o meu papel, então, agora? Visto que eu recebi essa bênção de Deus. Se eu entender assim, né? Que Deus me ajudou para que eu pudesse arranjar um trabalho. O que eu vou fazer com o meu ganho salarial? O que eu vou ganhar? Então, é natural, realmente, eu ser um cristão, eu saber fazer um bom uso em termos espirituais. Colocando assim, né? Deixa eu explicar, deixa eu falar o que você falou, em termos do contexto do livro de 2 Coríntios. Certo. Aquele que recebeu o emprego, o irmão que recebeu o emprego não foi consolado? Ele não estava em angústia, ele precisava de emprego, ele não foi consolado? O que ele deve fazer agora? Não estou escutando. Consolar um outro irmão. Consolar outros. Consolar outros com o consolo que ele recebeu. Consolar outros que também estão angustiados e precisam de consolo. Agora, você não vai consolar um consolado. Você vai consolar um que está precisando. Então, a ajuda não é assim, sem direção. A ajuda é direcionada. Você vai consolar aquele que está desconsolado. Como é que você vai consolar o consolado?
Entendeu? Então, a ajuda, toda ajuda que nós damos, ela é direcionada, ela é propositada, a meu modo de ver. Eu entendo que nós fomos consolados por Deus. Vamos usar o nosso consolo para consolar os desconsolados. Entendeu? Nesse caso aqui, de capítulo 8, capítulo 9, quem são os desconsolados? Os irmãos pobres da Judeia. E quem são os consolados? Os irmãos gentios da Macedônia e da Acaia, certo? Que estavam em situação financeira bem melhor do que os irmãos pobres da Judeia, por causa da fome lá, da seca que atingiu a região. Então, é uma coisa, a meu modo de ver, é uma coisa lógica, uma coisa que se usa a cabeça, uma coisa que se medita, uma coisa que se analisa. Colocar o dinheiro na sacolinha, sem saber, certo? Para onde vai, olha, para mim não faz sentido, não. Né? Mas, a meu modo de ver, a igreja já propositou, já fez um orçamento, já tem os gastos que ela determinou. Então, quando o irmão coloca o dinheiro na sacolinha, é porque ele vai proporcionar a solução ou o compromisso que a igreja teve, que ele faz parte do compromisso, que ele assumiu, certo? E ele assumiu. Isso aqui é uma outra lição, mas nós precisamos a igreja saber fazer o orçamento e os irmãos assumirem aquele orçamento com uma quantia X por mês, para poder arcar com aquele orçamento que a própria igreja determinou. Se a igreja não determina, ela não entra com o dinheiro. Se ela determina, ela entra com o dinheiro. Se ela determina gastar X, a igreja entra com o dinheiro X. Se ela determina gastar Y, ela entra com Y, que é ela que determinou. Certo? Eu não vou comprar um carro de 250, 300 mil reais, certo? Sabendo que eu não posso pagar mensalmente. Como é que eu vou assumir esse compromisso se eu não posso pagar? Então, a igreja assume um compromisso que os irmãos... A igreja é os irmãos. Os irmãos assumiram o compromisso. A igreja é os irmãos. Os irmãos assumiram o compromisso, eles então arcam com o compromisso. No primeiro dia da semana, coloca o dinheiro na sacolinha. Isso aí, certo? E se o irmão não está aí? Por exemplo, eu não estou em Bauru. Certo? Eu assumi um compromisso com a igreja quando eu saí de lá, que foi 2 anos atrás. Naquele ano, eu assumi um compromisso também de ajudar com o orçamento que nós fizemos. Agora, eu não estou lá, não vou contribuir? Eu não estou lá, não posso colocar na sacolinha? Mas por que eu não posso fazer um Pix? Eu assumi um compromisso. Eu mando o dinheiro pelo Pix. Ou transferência, sei lá o que for. Muito bem. Vamos terminar. Mas e daí na igreja que você está aí nos Estados Unidos, você coopera também daí? Olha, eu posso cooperar também aqui, analisando o orçamento que ela fez, mas ela não fez o orçamento com o meu compromisso. Entendeu? Mas eu posso ajudar, claro. Mas eu tenho um compromisso com a igreja em Bauru que assumi. Entendeu? Então, eu devo contribuir. Agora, aqui eu contribuo também, mas eu não vou deixar de assumir meu compromisso com a igreja em Bauru, entendeu? Que eu assumi. Sim, a gente ajuda, porque aqui, inclusive, presta atenção, eu preciso ir embora, que a minha esposa vai estar me esperando, nós vamos assistir um play aí, mas, em todos os casos, uma vez por ano, a igreja aqui faz um compromisso, assume um compromisso de missões, entendeu? De missão. Uma vez por ano, um domingo por ano. Ela faz uma coleta toda direcionada a missões. E os irmãos vão ou não assumir o compromisso. Se eu faço parte de assumir aquele compromisso, então eu vou arcar com aquele compromisso também. Aí já é trabalho missionário que a igreja faz. Fora os gastos normais, trabalho só de missão. 100% direcionado a trabalho missionário. E assim por diante.
Então, a gente faz parte, a igreja assume o compromisso, tem irmãos que assumem aquele compromisso de tanto por mês, e assim por diante. Bem, vamos terminando, que eu preciso ir embora. Nós também. Vai não, professor. A minha esposa está me esperando, nós vamos assistir um teatro aí, e ela está lá me esperando. Cadê o irmão Cláudio Almeida? O irmão Cláudio Almeida. Ah, estou aqui. Podemos orar? Ora aí, por favor, ora aí. Vamos lá, oremos. Deus Pai Santo, te damos graças, ó Pai, mais uma vez, Senhor Deus, que estamos aqui reunidos, aprendendo, Pai, cada vez mais de Ti, segundo o livro de 2 Coríntios, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, pelas palavras, pelo professor que dirigiu a aula, Senhor Deus, e a todos que estiveram presentes, Pai, cada família, Pai, aqui representada, possa abençoar a vida de cada um, a saúde de cada um, Senhor Deus, desde uma noite de descanso e uma semana abençoada, Senhor Deus. Fique com cada um, Senhor Deus, na saúde do corpo, a saúde espiritual, Senhor Deus. Guarda-nos, ó Pai, debaixo da Tua mão, Senhor Deus, e nos dirige, Senhor Deus, todos os dias. Por isso, ó Pai, queremos orar e agradecer no nome do Senhor de Jesus, que te agradecemos. Amém. Ok. Na próxima semana ele fala mais sobre isso, tá bom? Obrigado, Enio. Boa noite. Tchau. Obrigado, irmão Enio. Boa noite. O Enio, faz o Pix, viu, Enio? Não esquece do Pix, não. Ô, você tá aí, Barbosa? Faz o Pix, Ele viu, estava Enio? escondido, seu Enio. Enio, diga a dona Marli que a aula dela é amanhã, viu? É, né? Dona Marli, a aula dela é amanhã. É amanhã? É a aula de dona Marli. Às 5 horas, às 8 horas daí, né? Parabéns ao aniversariante, viu? Deus abençoe aí. Valeu, Giovanni. Valeu. Eu não estou no Obrigado, aniversário, irmão. Barbosa. Beleza. É o meu, Giovanni. É o meu, aí, Giovanni. Barbosa. É hoje. Boa noite. Barbosa. Boa noite. Ô, Barbosa, Renato. Oi. Boa noite, Ana. Não tá vindo pro culto, não. Manda ele fazer o Obrigado. Manda fazer o Um abraço, Doni. Valeu. Jovina. Jefferson, boa Boa noite. tchau, Lica. Chaves. Até amanhã. Alessandro. Ana. Tchau, tchau. Fica. Tchau, Renato. Um beijo da Geisa. Boa noite, Renato. Boa noite, minha gente. Boa noite. Tchau.